Vamos falar de outra música desse primeiro disco da Legião Urbana. Escolhi Soldados, comentar, destacar algo que é mais atemporal, né? No disco que não fica tão datado, um disco de 40 anos. Eu selecionei duas músicas para falar separado e vai ter um vídeo também para a forma do disco como um todo. Não vou descer nas miudezas de cada faixa, mas para ter uma noção do todo. Das miudezas eu fui para a geração Coca-Cola, para colocar aquela dimensão mais social, até política, que permanece tão atual ou atemporal como na época. E aqui eu escolhi uma outra que já não tem a ver tanto com essa dimensão social, mas mais com a dimensão pessoal, né, com a dimensão interior, existencial, né. A música que eu escolhi poderia ter escolhido outras do disco, mas eu escolhi Soldados. E ela também já é um bom exemplo também do próprio desenvolvimento da banda, né. A geração Coca-Cola é uma música do final da década de 70. Ela, se você escutou nas versões mais cruas, você vê que no disco ela já está mais amaciada, já está mais no estilo pós-punk, mas na original você vê que ela é mais punk, né? O disco do Capital Inicial, Tocando Aborto Elétrico, que é um disco mais recente aqui, você percebe isso, né? A sonoridade ela é mais punk mesmo, mais agressiva, vamos chamar assim. Nesse primeiro disco da Legião já não, mesmo essas músicas mais punk, elas já estão embaladas com numa forma que tem mais a ver com o pós-punk, né? Então a agressividade está um pouco menor, ela já tem algumas características sonoras que já não são exatamente do punk, é aquilo que veio depois. Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento, né, do Renato Russo, da banda, porque o Aborto Elétrico era uma banda punk, mas lá do finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, depois que aquilo termina, o Renato vai se tornar um trovador solitário, então é quando vai surgir Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, que já é outra coisa que não tem a ver com punk, e aí vem a Legião Urbana, né? E dentro desse contexto, a Legião Urbana já está dentro também daquilo que se desenvolveu depois do punk, que é o chamado pós-punk, né? Coisas como, sei lá, Smiths, The Police, Talking Heads, Echo and the Bunnymen, um monte de bandas que surgem que você já não consegue dar, né, botar o nome de punk, mas tem alguma outra coisa. E desse estilo sonoro, vamos dizer assim, dessa estética, né, Geração Coca-Cola, pela gravação já tem, mas menos. Soldado já é tipicamente uma música pós-punk, né, e aí é interessante porque esse estilo permite que você consiga, vamos dizer assim, comunicar ou construir uma obra de arte, uma emoção, um sentimento, que não seja apenas, né, caudatário de uma certa energia, uma agressividade, mas ao contrário, até uma certa introspecção, né. Ela é uma música mais lenta, ela é uma música, entre aspas, mais calma, ela não te leva à dança, né, ou a coisa do jogar para fora, que tem o punk, não, ao contrário, tem um olhar para dentro, é uma música que te faz, vamos dizer assim, pensar, talvez dê para colocar dessa maneira. E a música Sendo Soldados, outras coisas bem legais que, se você gostar de Legião, quiser escutar Legião, ou se você é da época, né, talvez você já saiba, vou só talvez dizer obviedades aqui, mas é sempre legal de destacar. Várias das letras das músicas, títulos de músicas do Legião são títulos de filmes. Como eu disse no outro vídeo, todas as letras são feitas pelo Renato Russo. Elas vêm ou inspiradas em filmes, ou os títulos, ou até mesmo as letras são, às vezes, falando de filmes. Se eu não me engano, nesse primeiro tem pelo menos, além de Soldados, que eu já vou falar, também tem Teorema, que é baseado no filme do Pasolini, e que a letra tem a ver com a história do filme. Aqui também tem a ver com dois filmes, que é Galípoli e Nada de Novo no Front. Né, Nada de Novo no Front, teve até uma refilmagem nos anos recentes aí, acho que até concorreu ao Oscar, feita pela Netflix, mas tem lá o original, que é baseado num romance, que é basicamente essas histórias de guerra, né, onde você tem, então, soldados, né, aquela coisa da amizade masculina. Nos dois casos você tem isso. E aí esse é o primeiro sentido da letra, né? Quando você começa a ler, né, o título Soldados, como é que você lembra quando era só brincadeira, fingir ser soldado a tarde inteira e agora é pra valer, quer dizer, eles estão na guerra, né? Toda letra ela tem um sentido literal vinculado com isso, beleza. O segundo sentido, que transcende a guerra, que tem uma ambiguidade, que no caso do Renato Russo, todo mundo sabe que ele era, né, gostava de meninos e meninas, tinha bissexualidade, depois os relacionamentos que ele teve depois foram muito mais homossexuais do que hétero, então até essa bissexualidade talvez tenha sido mais uma fase do que qualquer outra coisa, mas o fato é que aqui essa letra, quando você a lê e você sabe desse contexto pessoal, biográfico, né, ela significa um drama interior de alguém que se interessa por meninos e não por meninas, né, e que sabe disso, mas não sabe o que fazer com isso, não sabe com quem falar, não sabe como chegar no menino, né, e aí você consegue ver que a letra toda, de certa maneira, ela é metafórica
com relação a isso, alegórica, mais do que metafórica. A alegoria é um negócio que te conduz direto para um sentido. A metáfora ela se abre para mais sentidos. O próprio Dado Villa-Lobos, na autobiografia que ele escreveu, ele diz assim, eu acho que Soldados é uma das músicas mais, né, mais gays que eu já vi. Já no primeiro disco isso já aparece de uma maneira cifrada ainda, porque na época ele não tinha ainda se revelado, né, por inteiro. Quem conhecia de perto acho que já sabia disso, mas não era uma coisa tão pública e notória. Portanto, a música passou talvez sem essa referência. Mas depois, quando vem a coisa dos Meninos e Meninas, que é do quarto disco, 4 estações, quando já era evidente isso, aí você percebe, né, no retrovisor que Soldado já falava desse mesmo drama, né? Então tem aquela coisa, nossos meninos estão longe daqui, não temos com quem chorar, nem para onde ir. Tem um sentido assim, não é com menino, o negócio é com menino. E aí, como é que eu faço? Tenho medo de lhe dizer o que eu quero tanto, tenho medo e sei por quê. Estamos esperando. Nos defendemos tanto sem saber, não sei armar o que eu senti, né? Armar o que eu senti, quer dizer, eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Quem vai saber o que você sentiu? Quem vai saber o que você pensou? Quem vai dizer agora o que eu não fiz? Como é que eu vou explicar para você o que eu quis? Tem todo esse drama mesmo, né? Então somos soldados pedindo esmola, a gente não queria lutar. Tem até essa luta talvez interior dele. A letra se torna mais interessante quando você vai para essa dimensão de ordem mais sexual, vamos dizer assim, que era autobiográfica, né? Vamos dizer assim, era um drama do Renato. Mas tem também um terceiro sentido, que é aquele sentido em que toda obra de arte ela é polissêmica, né? Quer dizer, ela admite vários sentidos. Como é que você recebe a obra, como é que você lê, como é que ela conversa com você, pode às vezes pegar em caminhos que o autor, o artista, jamais tinha pensado e de repente aquilo pode funcionar, né? E Soldados, eu acho que isso já tem em outras letras aqui do primeiro disco, que vai ser muito mais desenvolvido depois. Talvez já tenha aqui uma espécie de explicação do porquê a Legião Urbana se tornou uma banda tão relevante, né? Se você pegar a relevância, tá? Se você pegar números que existem sobre vendas de discos, essas coisas todas, a Legião Urbana ainda é um dos artistas que mais vendeu, né? Hoje já não se vende tanto, né? Mas foi uma das bandas que mais vendeu, perto, sei lá, para Roberto Carlos, para figuras mais populares, assim, né? Mas tá na frente até de sertanejos e tudo mais, assim, é realmente muito impressionante. Saindo desse universo de vendas, que já é um universo meio antigo, se você pegar, por exemplo, for pesquisar nos canais aqui que tem no YouTube, né, que tratam sobre rock, ou sobre o rock dos anos 80, né, você for pegar podcasts, né, você verá a diferença brutal que existe de visualizações, de comentários, de likes, dados quando você tem algo voltado para a Legião Urbana, em comparação com outras bandas. É brutal a diferença. Inclusive bandas que estão ainda na atividade aí muito grande. Se você for conversar com pessoas que gostam, que são fãs, etc e tal, algo que permanece muito, muito forte e muito vivo. Para uma banda que encerrou em 1996, ali, que é quando o Renato Russo morreu, né? Tem aí os shows do Bonfá e do Dado, mas são, né, só para celebrações daquilo que aconteceu, não teve mais nada de novo, a Legião acabou em 96, ela continua gerando mais do que muita banda que continua na ativa. Isso é muito impressionante. E eu acho que a razão de ser disso tem a ver justamente porque, para além dessa coisa mais social, essa crítica mais social e política, que acho que interessa uma parte considerável, mas não a maioria. Eu acho que a maioria se interessa porque a Legião, com essas letras do Renato, com essa forma musical, com essa estética musical, ela conversa muito de perto com o mundo interior das pessoas. Especialmente com quem é mais imaturo, com quem é mais adolescente. Eu era criança e adolescente quando eu tive contato com isso tudo, e eu sei o quanto isso foi importante para mim. O que eu tô querendo falar aqui é que essa dificuldade de dizer o que se pensa, de dizer o que se quer, de dizer o que está sentindo, de conseguir explicar o que você está querendo, né? Se aquilo é válido ou se não é válido, tem a ver com dificuldades de você dar nome para as suas emoções, para os teus sentimentos, né? De você expressar isso de alguma maneira. E isso, hoje em dia talvez nem tanto, mas isso sempre foi mais difícil para meninos do que para meninas. Meninos, dificuldade de dizer, né? Qualquer coisa que vai mais para esse lado emocional e sentimental, em geral o menino se envergonha disso, ele se esconde disso. Ele tem que ser soldado, ele tem que ser, né? Homem não chora, aquela coisa toda. E a sensibilidade que o Renato consegue colocar aqui nas letras, independente dessa questão sexual aí, a letra pode, ela perfeitamente se encaixa na vida de um adolescente, em que assim, ó, não sou mais criança, né? Você lembra quando era só brincadeira, fingir ser soldado a tarde inteira? Pois não é mais agora. Agora a gente tem que ter coragem que temos no coração, tenho medo de dizer o que eu quero tanto, às vezes eu nem sei o que eu quero tanto. Inúmeras das letras do Renato trazem essa dimensão
de imaturidade, de alguém que está tentando se conhecer, que está tentando ser alguém. Então, por exemplo, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto, um verso famoso de Teatro dos Vampiros, está no disco 5. Você vai pegar as letras que estão em todos os discos, todas as letras são voltadas para um universo de imaturidade, né? Tanto masculina quanto feminina, mas eu acho que combina mais com o universo, às vezes mais masculino do que parece. Tem letras que ele consegue ir de uma profundidade, de um detalhamento, de uma vida interior, de uma maturidade maior, né? Mas tem essa parte que comunicou muito com adolescentes daquela época e eu acho que continua a comunicar com adolescentes de qualquer época, porque eu acho que todo adolescente passa por essa fase, especialmente meninos, onde estão sendo chamados para serem, entre aspas, soldados, e no fundo, não sabem exatamente, né, como fazer, né? Quer dizer, somos soldados pedindo de esmola, eu não quero lutar, eu não sei o que eu estou querendo, tem aquela coisa meio Holden Caulfield, do apanhador no campo de centeio, não quero crescer, eu estou com medo no final das contas, eu não queria estar aqui no meio desse negócio, não sei o que fazer, e isso é muito interessante de se ver, e eu acho que essa é a grande razão pela qual a própria Legião Urbana, inúmeras dessas músicas, conversam de maneira atemporal, porque tratam daquilo que é universal no ser humano, nesse desenvolvimento da sua personalidade, especialmente essa fase da vida, né, que é tão confusa, né, tão nebulosa para adolescentes, para jovens, para pessoas que são imaturas de qualquer idade, né, no final das contas. A imaturidade, ela é um defeito, mas ela só se torna um pecado se você não admite e começa a amadurecer, né? Então, o erro vai estar nisso daí. E tem uma outra coisa aqui que eu acho que é legal também de destacar para o momento atual agora, que daí tem aquela coisa, né, que que também conversa com o tempo, que é o fato de, bom, hoje na sociedade atual, todo mundo está sendo chamado para ser soldado de algum lado dessa polarização ideológica que toma conta de todas as esferas da vida. Todo mundo está sentindo meio soldado numa guerra que ele não pediu para lutar, a maioria pelo menos, que não quer lutar, que não sabe nem como falar as coisas, tem medo, né, de falar alguma coisa e já ser cancelado pelo outro lado, ou ser punido pelo seu próprio lado. E nessa confusão que a gente tem, os versos do refrão, quem é o inimigo? Quem é você? Eles me parecem tão necessários, né? Nos defendemos tanto sem saber por que lutar. E eu acho que é muito o momento que a gente está vivendo, né? Além daquilo que é universal, que eu acho que é o mais importante que eu falei agora, tem essa dimensão de atualidade para hoje, 2025, esse começo do século XXI. Porque está todo mundo se cancelando, batendo, esquerda, direita, conservador, blá, blá, blá. Cara, quem que é o inimigo? E se for você o inimigo? Né? E se não for, quem é você? Né? Por que a gente está lutando? Por que tem que estar nessa loucurada toda? Né? Por que a gente está se defendendo? Né? A gente sabe o que a gente tem medo, né? E muitas vezes a gente não sabe lidar muito com isso. Então existe também toda essa dimensão aqui, né, que a música pode comunicar, e de novo, dentro de uma forma musical, né, de uma estética, que convida a essa introspecção, que convida você a escutar e você ficar pensando na sua vida, né, ou pensando nas circunstâncias atuais, né? E isso é uma das mais belas coisas que a música faz, né? A música, ela conduz você, né? Ela lhe ajuda a pensar na vida, a fazer um exame da vida, né? Às vezes te conduz também a você lidar com os seus sentimentos, principalmente, né? Conseguir, sei lá, expressar a tua tristeza, ou mesmo a tua alegria, ou a raiva, enfim, qualquer coisa que vale. Soldados eu acho uma baita música, uma baita canção, se não me engano, acho que é a preferida do Dado Villa-Lobos desse disco, não sei até se não é de toda a Legião, de toda a discografia da Legião. Não é uma música das mais radiofônicas, nem das mais conhecidas, tem outras nesse disco, inclusive, que fizeram muito mais sucesso do que ela, que as pessoas lembram, né, de Geração Coca-Cola, Será, Ainda é Cedo, Por Enquanto, ou talvez até Teorema, não sei. Mas achei interessante destacar isso aqui, porque está presente em toda a dimensão da obra da Legião, essa dimensão interior da imaturidade humana, e vai se repetir em várias letras. Eu acho que esse é o segredo pelo qual a Legião ela ainda é tão querida, ou tão ouvida, as pessoas ainda se interessam tanto assim por essa banda mesmo, tantos anos depois. Bom, você já sabe, vai ter o vídeo que eu falo da forma do disco como um todo, que eu gosto muito de fazer, de fazer isso para mim mesmo, partilhando para ver quem mais gosta, e eu vou fazer um outro vídeo aí falando um pouquinho da minha adolescência com a Legião Urbana, tá bom? Tá lá.